Você já reparou como existem pessoas que não saem da sua cabeça, mesmo quando você faz de tudo para seguir em frente? É estranho, quase injusto, como se a sua mente estivesse presa numa memória que insiste em respirar dentro de você, mesmo quando a história já deveria ter sido encerrada. E, no fundo, você tenta se convencer de que é questão de tempo, que uma hora vai passar, mas não passa. E é aí que começa a parte que ninguém nunca te contou. Talvez você não esteja lutando contra a lembrança de alguém. Talvez você esteja lutando contra uma parte de si mesmo que ainda não teve coragem de encarar. Carl Jung dizia que tudo o que negamos nos controla. E é curioso como essa frase se encaixa de forma quase assustadora quando o assunto é tentar esquecer alguém. Porque a verdade é que não é a pessoa que ficou marcada. É a parte da sua alma que encontrou nela um espelho. E quando esse espelho some, você não sente falta apenas da pessoa. Você sente falta da versão de si mesmo que você acreditava que só existia ao lado dela. É por isso que dói tanto. Não é a saudade do outro. É a saudade de quem você era quando o outro estava presente. E quando você entende isso, tudo começa a fazer muito mais sentido. Inclusive, o porquê sua mente insiste em manter essa pessoa viva aí dentro, como se fosse um fantasma emocional que se recusa a sair. Seu cérebro não falha quando lembra dela. Pelo contrário, ele está funcionando exatamente como foi projetado. Estudos mostram que memórias afetivas intensas são gravadas com mais força e ativam regiões específicas ligadas à recompensa e ao apego. Em outras palavras, quando alguém desperta emoções profundas em você, sua mente registra aquilo como um evento significativo, quase como um marco interno. E é por isso que apagar não é simplesmente uma escolha, porque não foi uma memória qualquer, foi um choque emocional. E tudo que envolve impacto emocional, o cérebro protege. Só que existe algo mais profundo, uma camada que vai além da neurociência e entra no campo da psicologia profunda, onde Jung mergulhou de cabeça. Ele acreditava que certas conexões não chegam até nós por acaso. Elas revelam algo sobre a nossa própria sombra, aquela parte de nós que escondemos, evitamos ou simplesmente não entendemos. E quando alguém toca exatamente nessa sombra, quando alguém desperta algo que estava escondido há anos, você não esquece. Não porque não quer, mas porque aquilo abriu uma porta dentro de você que nunca tinha sido tocada. Você tenta fechar, mas a porta foi feita para permanecer entreaberta até que você aprenda o que precisa aprender. E muitas vezes, o que te prende não é amor, é significado. A sensação de que aquela pessoa representou algo que você achou que nunca fosse sentir. Uma validação, um respiro, uma chance de ser visto de um jeito que ninguém viu. E perder isso machuca como se arrancassem uma parte da sua identidade. Mas a pergunta real é, por que você se agarra tanto a isso? Por que, mesmo sabendo que não volta, que não funciona, que já acabou, ainda assim algo em você insiste em tentar encontrar sentido naquela ausência? A resposta é mais simples e mais profunda do que você imagina, porque o seu inconsciente está tentando te mostrar algo que você ainda não enxergou. Ele repete a lembrança não para te machucar, mas para te ensinar. A dor é uma espécie de chamada, um pedido de atenção. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela cresce. É como se seu próprio interior estivesse dizendo: olhe para isso, por favor, isso importa. E no fundo você sabe que importa, porque existe uma ferida aí dentro que nasceu antes dessa pessoa aparecer, mas que só se manifestou quando ela tocou nela sem saber. É isso que explica por que você não consegue esquecer. A lembrança insistente não é sobre ela, é sobre você, sobre o que você precisa curar, sobre o que você precisa integrar, sobre o que você precisa admitir. E quando você entende essa dinâmica, quando percebe que não se trata de apagar alguém, mas de se reencontrar, tudo muda. Você para de lutar contra a memória e começa a escutar o que ela está tentando dizer. Você para de correr e começa a entender. E é justamente aí que começa o processo de libertação. Não quando você força o esquecimento,
mas quando você aceita olhar para o que ficou pendurado na sua sombra. Se você está aqui comigo até agora, respira fundo. Essa jornada vai te levar para dentro de você, para partes que talvez você nunca tenha tocado, mas que vão te fazer compreender por que seu coração insiste em lembrar o que sua consciência já tentou esquecer 1000 vezes. E olha, fica comigo até o fim, porque a continuação disso é justamente onde tudo vira chave. A gente vai abrir camadas profundas, de um jeito leve, humano e direto, para você finalmente entender o que realmente te prende e o que vai te libertar. E se você está sentindo que isso aqui está conversando com você de um jeito diferente, guarda isso na mente. Às vezes é exatamente esse tipo de conteúdo que o algoritmo deveria entregar para mais pessoas. Então, enquanto você mergulha nessa história, considere fortalecer esse espaço. Mas segura isso, porque lá na frente eu vou te mostrar por que esse simples gesto pode transformar não só você, mas quem ainda vai chegar por aqui. E quando você começa a perceber que não é a pessoa em si que te prende, mas a forma como sua mente construiu essa pessoa dentro de você, algo muda. Porque, segundo Carl Jung, não nos apegamos ao outro, nos apegamos ao significado que o outro representa no nosso próprio inconsciente. E é aqui que a maioria das pessoas sofre sem entender por quê. Você não está preso a alguém, você está preso a uma parte de você mesmo que aquela pessoa ativou. Uma parte que você não sabia que existia. Uma parte que talvez tenha passado anos adormecida, escondida, sufocada. E quando alguém toca isso, você não se apaixona pela pessoa. Você se apaixona pelo espelho que ela levantou na sua frente. É por isso que dói tanto. É por isso que a ausência dela parece um buraco impossível de preencher. Não é só saudade, é a sensação de que algo sua, algo interno, foi arrancado antes de você estar preparado para perder. A neurociência explica isso de forma brutal. Quando criamos um vínculo emocional profundo, a amígdala, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal começam a funcionar como um sistema integrado. Sua mente literalmente começa a sincronizar padrões emocionais, comportamentais e até hormonais com a presença daquela pessoa. Você se acostuma com a ideia dela, com a forma como ela calma sua ansiedade ou acende sua excitação. Você se acostuma com a fantasia, com o futuro imaginado, com a expectativa que nunca foi dita, mas sempre sentida. Então, inevitavelmente, surge a pergunta que ninguém quer enfrentar. Você sente falta dela ou sente falta de quem você era quando estava com ela? É um silêncio incômodo, eu sei, porque Jung dizia que o apego irracional quase nunca é sobre amor, é sobre feridas emocionais não resolvidas, sobre o desejo inconsciente de reparar algo que machucou você muito antes dessa pessoa existir. Talvez por isso você repita mentalmente conversas que nunca aconteceram. Talvez por isso imagine reencontros, novas chances, desfechos diferentes. O cérebro humano odeia histórias abertas. Ele precisa de fechamento, ele precisa transformar o caos em narrativa. E quando você não recebe respostas, somente inventa. Ela constrói cenários para aliviar a ansiedade, cria diálogos para compensar a falta, cria versões da pessoa que nunca existiram, mas que fazem você se sentir menos perdido. E quanto mais você tenta esquecer, mais forte a lembrança se torna. A psicologia chama isso de efeito rebote. Quanto mais você suprime um pensamento, mais ele volta com força dobrada. Por isso você sente que está lutando contra algo que simplesmente não solta, porque você não consegue expulsar algo que ainda não compreendeu. E talvez, só talvez, essa pessoa tenha sido apenas o gatilho, não o problema. O problema é algo mais profundo, algo que você carregou por muitos anos. Pode ser o abandono que você nunca admitiu, a carência que você sempre disfarçou, a solidão que você nunca enfrentou.
o medo de não ser suficiente, o medo de ser esquecido, o medo de nunca ser verdadeiramente amado. Jung diria que você está preso não à pessoa, mas à sua sombra emocional despertada por ela. E enquanto você não olhar para isso com coragem, você continuará achando que a dor vem de fora, quando, na verdade, ela sempre veio de dentro. Mas se você está aqui, ouvindo, respirando, acompanhando cada palavra, é porque existe uma parte sua cansada de viver esse ciclo, uma parte que já percebeu que você não merece ficar refém de sentimentos que te drenam, uma parte que sabe que existe mais para você do que reviver lembranças que não voltam, que existem caminhos que você nunca explorou porque estava preso em alguém que, talvez, nunca soube ver o seu valor. E no fundo você sabe que precisa de força para continuar, e é por isso que eu estou aqui com você, não para te prometer fórmulas rápidas, mas para te entregar compreensão, porque compreender é a primeira etapa da cura. E conforme você mergulha mais fundo nesse processo, vai perceber que nada disso é sobre esquecer alguém, é sobre se reencontrar. E enquanto você vai respirando fundo, absorvendo essas reflexões, entendendo cada pedaço desta verdade que você evitava olhar, talvez já esteja sentindo que está despertando de um ciclo emocional que você repetiu por anos. E esse despertar é só o começo. Se você está aqui, é porque sua mente está pronta para o próximo passo. E isso muda tudo. Existe um instante, silencioso, íntimo, quase secreto, em que você finalmente percebe que não era a pessoa que você não conseguia esquecer. Era a parte de você mesmo que estava presa nela. Uma projeção, um fragmento reprimido, um pedaço da sua psique pedindo para ser visto, acolhido e resgatado. Carl Jung dizia que nenhum vínculo emocional profundo nasce por acaso e que todo apego intenso é um encontro entre duas sombras. E é exatamente aí que tantas pessoas se perdem. Elas tentam esquecer alguém, quando, na verdade, é a si mesmas que precisam reencontrar. E quando você tenta arrancar alguém da sua mente à força, é como tentar cortar uma corda que, na verdade, está amarrada dentro do seu peito. A dor não para, porque o nó não está fora, está dentro. E é por isso que, mesmo depois de meses, até anos, mesmo depois de prometer para si que acabou, mesmo depois de tentar seguir em frente, aquela pessoa volta como um eco emocional que não foi encerrado. Mas aqui está o que ninguém te contou ainda, o ponto exato onde a psicologia profunda explica aquilo que sua vida inteira você achou ser fraqueza emocional. Toda pessoa que você não consegue esquecer carrega um significado simbólico maior do que o próprio relacionamento. Ela representa algo que você ainda não viveu, não entendeu, não curou ou não integrou. Talvez ela represente a validação que você nunca recebeu. Talvez represente o amor que você nunca aprendeu a dar a si mesmo. Talvez represente o abandono que você ainda tenta provar que não merecia. Talvez represente a versão de você que existia antes da dor. Quando você se prende a alguém, você não se prende à pessoa, você se prende ao que ela simbolizava dentro da sua história psíquica. E o mais impressionante é que Jung já dizia isso há décadas, mas só agora a neurociência confirma. Quando você se conecta emocionalmente a alguém, o seu cérebro literalmente cria caminhos de recompensa, memória, proteção e significado, como se aquela pessoa fosse uma extensão biológica de você. E quando ela vai embora, não é só ela que se vai, é uma parte do seu sistema que foi treinado para depender da presença dela. Por isso dói, por isso volta, por isso você tenta seguir, mas parece que sempre existe uma porta entreaberta, um suspiro preso, um capítulo não escrito. Mas aqui está o que ninguém te contou ainda, o ponto exato onde a psicologia profunda explica aquilo que sua vida inteira você achou ser
fraqueza emocional. Toda pessoa que você não consegue esquecer carrega um significado simbólico maior do que o próprio relacionamento. Ela representa algo que você ainda não viveu, não entendeu, não curou ou não integrou. Talvez ela represente a validação que você nunca recebeu. Talvez represente o amor que você nunca aprendeu a dar a si mesmo. Talvez represente o abandono que você ainda tenta provar que não merecia. Talvez represente a versão de você que existia antes da dor. Quando você se prende a alguém, você não se prende à pessoa, você se prende ao que ela simbolizava dentro da sua história psíquica. E o mais impressionante é que Jung já dizia isso há décadas, mas só agora a neurociência confirma. Quando você se conecta emocionalmente a alguém, o seu cérebro literalmente cria caminhos de recompensa, memória, proteção e significado, como se aquela pessoa fosse uma extensão biológica de você. E quando ela vai embora, não é só ela que se vai, é uma parte do seu sistema que foi treinado para depender da presença dela. Por isso dói, por isso volta, por isso você tenta seguir, mas parece que sempre existe uma porta entreaberta, um suspiro preso, um capítulo não escrito. Mas aqui está o ponto onde tudo muda, o ponto que vai virar a chave dentro de você enquanto ouve estas palavras. Você só não consegue esquecer porque ainda não entendeu o propósito psicológico que esse vínculo veio te revelar. O sofrimento persiste enquanto a lição continuou oculta. A mente não solta aquilo que não compreendeu. E quando você estiver pronto para enxergar, vai perceber que a pessoa que você acha que ainda ama, talvez seja só o portal para a parte sua que ainda está perdida no passado. A carência que você sente talvez seja só um chamado para preencher seu próprio vazio emocional. O apego que você não solta talvez seja só o reflexo da criança interna que ainda tenta provar que é digna de amor. E esse é o ponto exato onde Jung dizia que a psique começa a despertar, quando a dor emocional finalmente se revela como um mapa, não como um castigo. E quando esse entendimento chega, algo dentro de você muda. A lembrança continua existindo, mas ela perde o peso. A presença mental daquela pessoa diminui, a urgência emocional enfraquece. E pela primeira vez, você sente sua energia voltando para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, você. E agora, enquanto você ouve isso, talvez uma parte sua já esteja percebendo que a verdadeira libertação não é esquecer alguém, é reintegrar aquilo que você projetou nela. E nesse exato instante, existe algo profundo acontecendo dentro de você. O seu inconsciente está reorganizando peças, clareando emoções, reinterpretando memórias. É sutil, é interno, mas é real. E antes de continuarmos, antes de entrarmos no nível mais profundo, onde eu vou te mostrar como fechar esse ciclo emocional pela raiz, eu preciso te pedir algo muito simples, mas muito importante. Se esse conteúdo está fazendo sentido, se está abrindo portas dentro de você, se está te trazendo clareza que ninguém nunca te deu, inscreva-se no canal agora e ative o sino. Não é só para acompanhar vídeos, é para garantir que você continue recebendo mensagens que fortalecem sua mente ao invés de drenar ela. É para você fazer parte de um espaço onde a sua evolução emocional é prioridade. É para você caminhar comigo nessa jornada até o final e não se perder de si mesmo.